Connie é provavelmente o mais próximo que Steven Universe chegou de ter uma quinta protagonista, uma vez que essa personagem serve como um eventual Crystal Gem e também considerando que tem muitos episódios focados nela ao longo de todas as temporadas do desenho. Porém, eu nunca vi um vídeo no YouTube que falasse do grande desenvolvimento que a personagem sofreu ao longo do desenho. O meu nome é Duns e o vídeo de hoje é sobre o desenvolvimento de Connie Mahessaran. Peço desde já que deixem o seu like e que se inscrevam no canal caso gostem de animações. Dado o recado, então vamos lá. Para analisarmos a trajetória de Connie de uma maneira cronológica, temos que analisar o primeiro episódio que ela aparece no desenho. Então, vamos nessa. Connie é mostrada inicialmente como uma garota a quem Steven quer se aproximar. Porém, após um acidente, os dois acabam presos juntos em uma bolha de Steven, que nesse caso foi a primeira vez que ele materializou esse poder da bolha. Ao longo do episódio, descobrimos mais sobre Connie e de como era uma garota relativamente normal, além de demonstrar grande conhecimento sobre variadas coisas e também uma certa solidão. Ao fim do episódio, Connie se enche com as falhas tentativas de Steven de estourar a bolha, fazendo ela demonstrar medo de morrer. Nessa hora, ela fala de sua insegurança e de que ninguém além de sua família ia se importar se ela morresse, uma fala bem forte, mas que muitas crianças mais isoladas que assistem o programa podem se identificar. Steven demonstra seu apreço por Connie ao devolver um objeto que ele viu que ela perdeu, além de mostrar interesse em ser uma figura presente na vida dela. Depois que os dois escapam, eles lutam com um monstro e Connie passa a admirar Steven. Após esse episódio, temos diversas aparições de Connie durante a primeira temporada, com ela sendo retratada como uma garota isolada que agora está encantada por o mundo mágico de Steven. Ela ainda demonstra insegurança, tipo quando pensa que sua vida não está à altura da de Steven, por a coisa mais emocionante que ela fazia ser jogar tênis. Mas com o tempo, ela começa a mostrar cada vez menos essa insegurança, uma vez que o laço entre eles se torna cada vez mais intenso, fazendo Connie entender o que Steven via nela. Isso leva ao ponto que Steven compartilha uma insegurança com Connie, o fato de ele não conseguir se fundir com as outras gens. Neste mesmo episódio, Connie revela a insegurança que tem de não conseguir dançar na frente de ninguém, e o apoio mútuo entre eles a respeito de suas inseguranças leva a algo que diz muito sobre Connie. Steven e Connie conseguiram sincronia para se fundir, um momento que nos prova o quanto que Connie e Steven estavam se tornando próximos a um nível emocional. Já fiz um vídeo no canal falando sobre como Steven demonstra grande empatia por a maioria das pessoas. Porém, neste caso, existe um fator interessante, a questão de que Connie é a pessoa que mais demonstra empatia por Steven ao longo de todo o desenho. Connie admite uma vez que ela não é tão compreensiva e bondosa quanto Steven, já que ele sempre coloca os outros acima dele, aumentando o grau de humanidade da personagem, já que é apresentada como uma garota relativamente normal, como eu disse agora há pouco. Apesar de Connie dizer que não pensa tanto nas outras pessoas quanto Steven, ela passa muito longe de ser alguém egoísta. Na verdade, este definitivamente é o completo oposto do que ela costuma demonstrar, já que Connie se mostra extremamente fiel a Steven, sendo um grande apoio emocional para ele. Na verdade, a personagem é a única assim do grupo protagonista que nunca errou com Steven e nunca impôs os seus sentimentos sobre os dele, já que ela demonstra um grande senso de proteção com o emocional do protagonista. Durante a segunda temporada do desenho, ela até é convencida por Pérola por um tempo de que a vida de Steven vale mais do que a dela própria. Mesmo que esse evento seja temporário, fez os fãs pensarem que Connie fez isso por gostar muito de Steven, quando na verdade podemos ver que isso vai muito além de bondade ou de seus fortes sentimentos pelo protagonista, e toca em um outro âmbito, a gratidão, por o que Steven fez por ela ao se tornar uma figura presente em sua vida. Para entender isso, precisamos adentrar de como a vida de Connie costumava ser antes de Steven surgir. Descobrimos ao longo do desenho que Connie vivia sob regras muito apertadas por parte de seus pais, além de ter uma vida social bastante cinzenta e monótona, por sua falta de amizade. Até que Steven surgiu em sua vida, uma figura encantadora por a visão dela, que além de amolecer o coração dos pais de Connie, também introduziu ela a todo um mundo mágico. Os dois desenvolveram uma grande amizade ao longo da primeira temporada, que eventualmente evoluiu para uma relação romântica durante a última temporada, de forma que Connie cresce muito graças à presença de Steven em sua vida, uma relação muito saudável que irei comentar a fundo no final do vídeo. Mas, voltando um pouco, temos o evento que finaliza a primeira temporada, onde Steven vive sua aventura mais perigosa até aquele momento, o que fez com que Connie se preocupasse com ele. Steven tenta se afastar dela para que ela não se machuque, mas os sentimentos de Connie já estavam muito firmados nesse ponto, fazendo com que ela quisesse adentrar ainda mais no mundo de Steven.
Depois disso, vemos o retrato cada vez menos inseguro de Connie, com ela aprendendo a lutar para defender a Terra do que vier. Isso faz a relação entre ela e Steven crescer ainda mais, uma vez que essa personagem estabelece uma proteção mútua e muito saudável com Steven, ao contrário do desejo inicial de Pérola, que era usar Connie meio que como um peão. Ok que o trato com Steven de eles protegerem um ao outro chegou a chatear Connie, quando ele se entrega ao planeta natal para salvar a Terra, uma atitude que fez a garota se sentir traída. Mas acaba que isso não leva muito tempo e ela volta a ser, como disse, a figura mais empática na vida de Steven. Esse retrato que mencionei de Connie ser muito empática com Steven fica ainda mais claro durante a temporada final, que é o próximo ponto em que Connie passa a ter foco. Nessa altura do campeonato, a relação de Steven e Connie já evoluiu para algo romântico, e Connie demonstra ter se desenvolvido muito a nível social, graças à presença de Steven ao longo de todos esses anos. Nessa altura do desenho, ela tem o seu próprio núcleo de amigos, além de uma inteligência emocional ainda maior, tipo ao chamar o pai de Steven para auxiliar ele. Tudo isso até chegar ao seu auge durante a aventura final, quando ela é a única que sabe do que Steven precisa e faz um discurso para que todos, incluindo antigos inimigos, ajudem o personagem a se recuperar. Connie deve o que se tornou a Steven, meio que como todos ali presentes, porém ela mais do que ninguém entendia tão bem o que Steven estava precisando, fechando o arco de Connie com chave de ouro. Depois da batalha contra o Steven Monstro, temos apenas o episódio final do desenho, em que descobrimos que Connie é a primeira pessoa a saber da viagem de Steven, justamente por ser a pessoa mais compreensível com ele. Ela não ganha foco nesse episódio, mas acho que vale lembrar que ela enfim tem um beijo com Steven, que materializa de uma vez seu papel como interesse amoroso. Talvez a melhor que uma série animada do Cartoon Network já teve, justamente por ser mais do que um mero amor de Steven. Connie tem desenvolvimento, carisma e o seu próprio núcleo, além de uma relação bastante bela e sem grande dependência com Steven. Sem dúvida, é uma excelente personagem. Mas, já que eu me estendi demais, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.